Voltamos com o programa Segurança Jurídica Brasil, entrevistando a advogada, professora Virgínia Afonso, que reside em Brasília, mas tem advocacia também em Minas Gerais e outras capitais do estado. Virgínia, nós vamos falar um pouco agora sobre a advocacia na área criminal. E um tema muito interessante, né, que é sobre os crimes contra o sistema financeiro. Explica aí primeiro para a turma o que significam esses crimes, quais as modalidades, né? Tem a questão tributária, tem a questão dos crimes bancários. Vamos falar de forma... Nós estamos falando da Lei 7492, que foi criada em 86, que a gente chama dos crimes dos colarinhos brancos. O que é isso? O próprio nome diz, crime do colarinho branco, que efetivamente são crimes cometidos, supostamente cometidos, por empresários, a pessoa que usa a camisa social que tem um colarinho branco. A gente parte do pressuposto que são crimes cometidos por pessoas cultas, pessoas com um nível social maior. Então, por isso que eles falam que é crime do colarinho branco. São crimes financeiros praticados contra instituições financeiras. Esses crimes podem ser praticados de várias modalidades. São vários tipos de crimes que depois a gente pode detalhar os principais e que pode ter como vítima tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Vamos falar um pouquinho desses tipos de... Lógico que não vamos abordar aqui todos os crimes, né? Mas falar alguns deles, lavagem Isso. de Quais dinheiro, as modalidades mais comumente divulgadas da lei? Nós temos fraudes, né? Crime de gestão fraudulenta, que é aquele crime cometido quando a pessoa, com dolo, com a má fé, com a vontade, o autor incentiva que o outro faça um investimento em determinada instituição financeira, só que a vítima não sabe ao certo como que funciona o procedimento. Então ela é enganada. Só que ali foi o autor do delito agiu de forma o quê? Com dolo específico em cometer aquele delito. E eu tenho penas muito altas quando se diz gestão fraudulenta, diferentemente do que ocorre com a gestão temerária, que é aquele risco exagerado criado pelo autor, que não segue um padrão normal de investimento. Isso também pode ser considerado crime. Na última pesquisa que foi feita no ano de 2022, quase 49% das empresas brasileiras foram vítimas do crime contra a ordem financeira. E dessas 49% de empresas que foram vítimas, elas tiveram em torno de 66% um prejuízo de aproximadamente 5 milhões. Então, nós teríamos gestão fraudulenta, gestão temerária, o famoso crime de lavagem de dinheiro. Em que consiste esse crime de lavagem de dinheiro? O que é a lavagem de dinheiro? Eu pego uma receita ilícita e tenho que transformá-la numa receita que lícita. É o que a gente chama de branqueamento, é o que a gente chama de que eu vou tornar algo que é sujo, eu torno ele limpo. E aí que está o grande problema que eu falo, que é um problema... Claro, a lavagem de dinheiro não é só um crime cometido no Brasil. Isso é algo que acontece no mundo inteiro, é algo globalizado. Só que aqui no Brasil, o que acontece na maioria das vezes? A gente tem uma repulsa ao sucesso. O grande empresário hoje, a pessoa que consegue ter sucesso na vida... A população sempre olha para ele, ele teve sucesso porque ele roubou. Está fazendo alguma coisa errada. Está fazendo alguma coisa errada. Infelizmente, a gente tem esse tipo de cultura. Então, nós temos vários empresários hoje que muitas das vezes têm a sua vida dilacerada. Por quê? Porque ele tem um apartamento fora do país. Porque ele tem uma conta no exterior. Qual o problema de você ter uma conta no exterior? Nenhum. Desde que você declare essa conta. Eu lembro que uma vez o Jô Soares, ele ainda era vivo, ele tinha sido denunciado porque tinha, e a mídia toda divulgando, porque ele tinha conta fora do país.
Qual o problema de você ter a conta fora do país, desde que ela seja declarada? Claro. Nenhuma. Só que as pessoas já olham isso como uma forma de quê? Lavagem de dinheiro. A gente tem que criar um vício coletivo, ô Virgínia, de propagar notícias quando existe o trânsito em julgado. Sim, exatamente. Essa teoria de condenar alguém pela informação simplista, preliminar das coisas, é muito perigosa, né? Nós já tivemos aquele Muito caso da escola base. Escola base, tivemos pessoas que foram condenadas pela opinião pública antes de ter uma condenação transitada em julgada penal, o que é muito perigoso. E nessa área da suposta sonegação, por exemplo, que é um outro crime, né? Da sonegação, é muito perigoso, porque a Fazenda Pública exerce o papel dela, a função dela de buscar informações, mas se sai uma notícia, aquele ali é sonegador, e depois... Você acaba com a empresa e a pessoa não consegue se reinserir no mercado. Porque hoje em dia, a sua imagem, às vezes, vale mais do que tudo. Como o próprio programa chama, segurança jurídica. Eu tenho que ter essa segurança jurídica. A pessoa só pode ser considerada um condenado depois do trânsito em julgado. E isso a gente viu recentemente no país com a Lava Jato, que várias condenações foram anuladas e pessoas não puderam, não conseguiram reconstituir sua vida ou sequer ser candidato, porque supostamente estaria condenado. Eu só tenho essa condenação após o trânsito em julgado, a não ser que mude a nossa Constituição. E o que você falou, destroem-se empresas no Brasil com muito mais facilidade. Estados Unidos agora, recentemente, o escândalo dos 2 bancos, eles procuram preservar a imagem das instituições até as apurações, né? Depois das apurações, evidentemente, se tiver fraude... Claro, vai ser comprovado, aí vai ser divulgado. Mas enquanto você está investigando, não tem porquê. Por exemplo, no Brasil, a gente teve uma questão, as pessoas falam, da mesma forma de ter dinheiro, uma conta no exterior. Outro caso que eles já acham que é lavagem de dinheiro. Você ter obra de arte, você ter joia. Qual o problema de você ter joia? Agora, a gente teve um caso no país, na Lava Jato, que tudo foi cometido mediante o quê? Operações incluindo joias, de grandes joalherias. Mas não quer dizer que isso seja um padrão. Tem que ser investigado, tem que ser apurado e eu tenho que ter um processo. Eu não posso querer mudar o jogo no curso do jogo. A nossa Constituição deixa muito claro, eu preciso ter o trânsito em julgado. Eu fico muito preocupada... Com as garantias do devido processo legal, da ampla defesa, garantia de produção dos meios lícitos de prova. Eu fico muito preocupada, por exemplo, às vezes a Polícia Federal faz busca e apreensão na residência de um grande empresário e lá é encontrado 30 mil reais, 20 mil reais. Qual o problema? Nenhum. Desde que ele tenha lastro para aquilo e tenha declarado aquilo, não existe problema nenhum. Claro, eu estou falando aqui, eu não estou defendendo unicamente os empresários, mas tudo tem que ser muito bem o quê? Investigado, detalhado, o devido processo legal tem que ser inserido. A criminalização da conduta, do ato, e não das pessoas pelo potencial de riqueza que evidentemente tem. Outro crime que é muito comum nessa lei, que é de quebra de sigilo bancário. Muitas das vezes você abre uma conta no banco e eu tenho organizações criminosas, associações criminosas, que o que acontece? O gerente do banco vende a informação do cliente para terceiros e esse cliente comete golpes. Isso tem que ser tomado muito cuidado. Outro crime também que está em voga, que foi o caso das Americanas. A divulgação de informações falsas, principalmente de empresas que atuam na Bolsa de Valores. Eu tenho uma auditoria, por exemplo, dentro da Americanas, que foi a maior auditoria, a empresa mais correta do Brasil, que simplesmente, claro, está sendo apurado, mas que fazia laudos, dava laudos, pareceres,
desvirtuando a receita dessa empresa. Então, muitas pessoas compravam, por exemplo, ações achando que a empresa estava tendo saudável. um lucro saudável e aquilo era falso. Então, isso também é crime. Ou, por exemplo, você divulgar informações falsas para um grupo de investidor específico para que ele obtenha o quê? Informações privilegiadas daquele negócio. Isso também é considerado crime. Esse tipo penal que você falou é muito importante para a gente já mudar o capítulo da nossa conversa aqui para dizer o seguinte: como é que um empresário, nós estamos sendo assistidos aqui certamente por muitos empresários e empresárias, como se evitar cometer esse tipo de crime? Porque, evidentemente, que passa por um planejamento fiscal, Luiz. por uma organização da empresa, porque ele pode estar... Ele pode se complicar também pelo culpa em elegendo, né? Elegeu mal quem trabalha para ele, Exatamente. Né? Ele tem que ter um cuidado com seus administradores, com a administração da empresa. O Brasil, antigamente, a gente só era contratada, a advogada só era contratada para resolver quando a bomba já estivesse instaurada. Hoje não, hoje a gente faz um trabalho preventivo. Muitas das vezes eu sou contratada por grandes empresas, instituições financeiras, para quê? Para que eu mostre para os advogados daquela corporação o que é crime, como que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça e tendo também uma leitura junto com quem? Com o contador da empresa. Hoje é muito importante que se tenha um contador muito bom, advogado muito bom, muito instruído, para que isso não ocorra. Por isso que eu tenho a lei, por exemplo, de compliance. Eu tenho que permitir, eu tenho que ter um posicionamento dentro da sua empresa de uma conduta ética e moral, para que isso não ocorra. E através, principalmente, de cursos. Eu tenho que conseguir fazer com que o alto escalão daquela empresa dê exemplo para os seus subordinados e que eles saibam que efetivamente eles estão fazendo e que aquilo não seja crime. Então, hoje em dia, as empresas trabalham com uma área muito preventiva e estão também investindo em tecnologia. Hoje eu tenho, dentro das instituições financeiras, eu tenho a biometria, aquele reconhecimento facial, aquilo gera uma oportunidade que não ocorra fraudes, principalmente com vídeos e foto da foto. E hoje também tem um grande investimento em documentos cópia. O que é isso? Que eu vou ter a autenticidade de um documento automatizada. Que isso também faz com que eu não tenha esse tipo de fraude. Então, eu tenho que investir hoje em dia também em tecnologia. Aí fica esse conselho da doutora Virgínia para os empresários, né, que tenham uma atenção especial na organização interna da empresa para não caírem aí nas armadilhas da vida para cometerem um delito que possa gerar um prejuízo financeiro de um lado e realmente a responsabilização penal de outro. Tirando o caso, eu vou fazer uma pergunta leiga aqui agora. Claro, né? claro. Tirando o caso dos crimes ambientais, a empresa não responde por crime. Não, só a pessoa física. A única naturais. Exceção seria nos crimes ambientais, isso mesmo. Só para deixar claro aí ao nosso telespectador. Virgínia, dá um recado final aí para os nossos telespectadores, o tempo passa voando quando Muito a conversa rápido. é boa, né? Dá um recado final, um recado para os seus alunos e ex-alunos, né? E para as suas colegas advogadas aí, né? Nesse mês de março. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite, foi excelente, Luiz, e falar para as minhas amigas advogadas, promotoras, juízas, que a gente não pode desistir. E a base de tudo na minha vida foi o estudo. A gente tem que estudar, 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 porque o estudo liberta. O estudo liberta da ignorância, o estudo liberta da pobreza, o estudo liberta das angústias. Então, meninas, estudem. E seus alunos, mandem um abraço. Um grande abraço para todos os meus alunos, meus queridos alunos. E sigam o exemplo da Virgínia, que vocês vão passar facilmente no exame da OAB e se tornarem excelentes advogados e advogadas. Telespectador e telespectadora, eu queria agradecer a audiência de vocês por mais uma edição do programa Segurança Jurídica Brasil. Um abraço.